pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Eu sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental e Direito Urbanístico da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O programa Prova Final é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG de Ensino. Como você já sabe, o nosso programa ele se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje e que será sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433 de 1997. Em nosso segundo bloco, temos o Pergunte ao Professor. É o momento que vamos responder às dúvidas, às perguntas, aos questionamentos enviados pelos candidatos que se encontram em todo o país. E, finalmente, no terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos responder 2 questões de provas anteriores da Ordem dos Advogados do Brasil, a prova da OAB. Pessoal, então o nosso tema do dia é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos abordar no nosso programa de hoje um dos temas mais importantes, mais relevantes para o direito ambiental e, em última análise, para a vida de cada um de nós. Vamos falar sobre águas, sobre recursos hídricos. E eu pergunto a você, quais são os fundamentos, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos? Quais são os entes e os órgãos responsáveis pela proteção dos recursos hídricos no Brasil? Essas e outras questões vamos trabalhar no tema do dia. Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9.433 de 1997. Este é o tema do programa de hoje, pessoal. Olha, pessoal, discutir a água é discutir a vida, é discutir a continuidade da vida nesse planeta. De 100% da água mundial, tão somente 2,5% são de águas doces, águas de rios, águas de lagos, ou ainda das calotas polares, do gelo. Então, o percentual de água doce no mundo é muito pequeno, e isso mostra a importância das discussões que vamos iniciar na aula de hoje. O nosso legislador, como você já sabe, editou a Política Nacional de Recursos Hídricos. E esta Política Nacional de Recursos Hídricos vai disciplinar os fundamentos, os objetivos, as diretrizes e os planos aí que nós temos, os instrumentos para materializar a Política Nacional de Recursos Hídricos. E é essa discussão que nós vamos começar a desenvolver agora. A princípio, vamos abordar os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Quais são os fundamentos? São 6 fundamentos que nós vamos desenvolver. O primeiro deles, pessoal, é que a água é um bem de domínio público. A água é um bem de domínio público. E o que isso significa? Significa que eu afasto aí as águas particulares, eu afasto aí a apropriação da água. Água é um bem de domínio público, portanto está afeto aí ao mesmo regime do artigo 225 da Constituição. A água também é um bem difuso aí, pessoal, essencial. Se enquadra no conceito de bem de uso comum do povo, que nós temos no artigo 225 da Constituição de 1988. Então, água é um bem de domínio público. Se eu quiser captar água, se eu quiser derivar, se eu quiser fazer um lançamento num corpo de água, eu tenho que ter o quê, pessoal? Uma autorização do poder público, que nós chamamos de outorga, e falaremos ainda na aula de hoje. Então, água é um bem de domínio público, tá bom? Qualquer utilização demanda o quê? Que eu tenha uma outorga de direitos de uso concedida por quem? Pelo poder público.
Vamos afastar a possibilidade de águas particulares. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Preste atenção, água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. E o que isso significa, pessoal? Significa o reconhecimento que a água é um recurso natural finito, esgotável, pessoal. E por isso, eu tenho que conferir o quê? Um valor econômico. Água é um bem econômico, que fique isso muito claro para a sua prova. E o que significa atribuir a água como um bem econômico? Ora, se é escasso, é necessário que eu possa quantificar a água, valorar o uso da água. E de que forma, pessoal? Ora, pela cobrança do uso de recursos hídricos. Agora, para utilizar água, é necessário o quê? Que eu tenha a cobrança. E por quê que eu tenho que cobrar pelo uso aí da água? Na verdade, pessoal, o que nós temos pela cobrança é porque se eu não cobrar pelo uso da água, nós vamos ter aquilo que o professor Edis Milaré, que é um grande nome do direito ambiental, ele denomina de custo zero. O que é o custo zero? Se eu não cobro pela água, nós vamos ter o quê? Uma hiperexploração. Você vai explorar em excesso a água. E com essa hiperexploração, nós vamos ter a escassez desse recurso tão importante que é a água. Então, para evitar a escassez da água, ok, pessoal? É necessário colocar a água como um bem econômico, valorar, cobrar pelo uso dos recursos hídricos. Esse é o segundo fundamento que nós temos, então, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ok? Um terceiro fundamento nos fala que em situações de escassez, o uso prioritário da água é para o consumo humano e para a dessedentação de animais. Vamos de novo? Um terceiro fundamento é, em situações de escassez da água, ok? O uso prioritário é para o consumo humano e para a dessedentação de animais, para matar a sede de animais. Então, havendo uma situação de escassez, assim declarada pelo poder público, qual será a prioridade no uso da água? A prioridade será o ser humano, o consumo de cada um de nós. E, claro, matar a sede aí dos animais. Esse é o terceiro fundamento da política nacional. Um quarto fundamento vai dizer que na gestão dos recursos hídricos, eu devo ter o quê? Eu devo proporcionar o uso múltiplo da água. O que é o uso múltiplo da água? Proporcionar o uso múltiplo, ou os usos múltiplos da água. Ora, pessoal, a água pode ser usada para o consumo humano, ela pode ser usada para o transporte aquaviário, pode ser usado como um insumo no setor produtivo, no setor agrícola, no setor industrial. Então, a lógica da Política Nacional de Recursos Hídricos é o uso múltiplo. O que é esse uso múltiplo? Ora, vários tipos de uso para um corpo d'água. Ok? Então, posso usar, recapitulando, como insumo produtivo, posso usar água para a agricultura, para o setor industrial, para o consumo humano, o potencial hidrelétrico, entre outros aspectos que nós temos para a utilização de um corpo de água. Mais um fundamento. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, toda a referência no que se refere aos recursos hídricos é a partir da bacia hidrográfica. E nós temos no Brasil algumas bacias hidrográficas importantíssimas, como a bacia amazônica, do Rio Paraná, do Rio São Francisco, entre outros rios igualmente importantes. Então, a unidade, pessoal, não é em cima da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos municípios. Não, a unidade territorial é a bacia hidrográfica. Todo o planejamento da política nacional se dá em cima das bacias hidrográficas. E a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, igualmente a sua atuação é a partir dessa
bacia hidrográfica ou das bacias hidrográficas. Tudo bem, pessoal? Esta é a unidade territorial básica, bacia hidrográfica. Então não se trabalha a discussão de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Trabalha-se a bacia hidrográfica. Ok, pessoal? E o último fundamento. O último fundamento, pessoal, é que na gestão dos recursos hídricos, ela deve ser feita de forma descentralizada. A descentralização na gestão dos recursos hídricos, com a participação do poder público, com a participação dos usuários, aqueles que vão usar aí os recursos hídricos, e das comunidades. Tudo bem? Acho que esse é bem tranquilo, né? Até uma forma de materializar o princípio da participação comunitária, porque a gestão de recursos hídricos no Brasil, ela deve ser descentralizada e comportar o poder público, os usuários e as comunidades. Pessoal, esses são os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Importante que você conheça esses fundamentos. Mas nós temos, igualmente, os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E quais são os objetivos da Política Nacional? Nós temos 3 objetivos. Vamos a ele? Ou melhor, vamos a eles? O primeiro objetivo é garantir à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade da água em padrões de qualidade adequados ao uso múltiplo das águas. Então, pessoal, o primeiro objetivo é o quê? Garantir a nós, atual geração, e às futuras gerações a necessária disponibilidade da água em padrões de qualidade para os usos correspondentes, para os usos múltiplos da água. Então, pessoal, toda a nossa discussão é olhando para essa geração, mas olhando para as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, deixar recursos hídricos, não só a cada um de nós, mas também ao pessoal que ainda vai chegar a esse planeta. Na verdade, é uma materialização, esse objetivo, do princípio da solidariedade intergeracional, o princípio da solidariedade entre as gerações. Então devemos usar hoje, mas olhando para as gerações futuras. Trata-se de um princípio de ética intergeracional. O primeiro objetivo, então, da Política Nacional de Recursos Hídricos versa aí a necessária disponibilidade atual e às futuras gerações. Um segundo objetivo é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário. O transporte aí que nós podemos ter de embarcações está incluído nessa utilização racional e integrada, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Esse é um objetivo mais tranquilo, porque quando você tem a utilização racional e integrada, incluindo o transporte aquaviário, você está trabalhando para quê? Para o desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável é aquele que procura compatibilizar a proteção ao meio ambiente com as atividades econômicas. Ou ao reverso, as atividades econômicas com a proteção ao meio ambiente. E, finalmente, o terceiro objetivo que nós temos, ele versa, pessoal, sobre a prevenção e a defesa contra os eventos hidrológicos críticos de origem natural ou aqueles pelo uso inadequado dos recursos naturais. Vamos explicar isso, pessoal? A prevenção contra aqueles eventos que podem ser causados por uma ação antrópica, por uma ação humana. Vamos exemplificar, pessoal? Enchentes, secas, erosões. Isso pode ser causado por eventos naturais ou pode ser causado por uma ação humana. Então, um dos objetivos da política nacional é justamente prevenir e defender contra esses eventos hidrológicos críticos. São eventos esses aí que podem causar problemas que nós já sabemos. Basta você ligar a sua televisão, ver um telejornal ou ainda ler um jornal, uma revista, que o tempo todo nós temos esses eventos que acabam vitimizando os nossos irmãos, não só no Brasil, mas em todo o mundo.
Ok, pessoal? São esses, portanto, os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Temos também algumas diretrizes de ação para a Política Nacional de Recursos Hídricos. E esse eu vou falar aqui em rápidas pinceladas, essas diretrizes gerais para a Política Nacional. Pessoal, como diretriz, nós temos que a gestão de recursos hídricos deve ser sistemática e considerando os aspectos quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos. Gestão sistemática que deve considerar os aspectos qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos. Outra diretriz, essa é uma diretriz importante, é que é necessário a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. É necessário unir a gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. Isso, pessoal, muito tranquilo, né? Afinal de contas, o problema de águas dos recursos hídricos é, sem dúvida, um problema ambiental, se não o mais importante desafio que nós temos hoje aqui no século XXI. Outra diretriz é que eu também tenho que articular a gestão de recursos hídricos com o uso do solo. Eu tenho que articular a gestão das bacias hidrográficas com as áreas aí, ou com os sistemas estuarianos e com a zona costeira. No mesmo sentido, também é diretriz o fato de eu integrar a gestão de recursos hídricos com a diversidade que nós temos em várias regiões do país. Que diversidade? Diversidade física, diversidade demográfica, diversidade biótica, que são seres vivos, diversidade econômica, social e cultural de todas as regiões do país. Então eu tenho que articular a gestão dos recursos hídricos com o quê? Com essa diversidade física, biótica, demográfica, econômica, social e cultural de várias regiões do país. Se faz necessário esta articulação, essa integração entre a gestão dos recursos hídricos e a diversidade de todo o país. Vocês perceberam que eu fui um pouquinho mais rápido nessas diretrizes, mas é só para fixar, para que vocês visualizem aqui, né, essas diretrizes. Mas agora nós vamos entrar em algo importantíssimo, que são os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Em prova, em concurso, é sem dúvida a discussão mais relevante. Os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E quais são eles? Primeiro desses instrumentos são os planos de recursos hídricos. Primeiro instrumento, planos de recursos hídricos, pessoal. Esses planos de recursos hídricos, o nome já diz, planos que vão aí subsidiar o quê? A implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A Política Nacional vai se embasar no quê? Nesses planos de recursos hídricos. Esses planos de recursos hídricos, eles são formulados para uma bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica tem o seu plano de recursos hídricos. Esse plano também pode ser feito no âmbito estadual do Estado-membro ou ainda no âmbito nacional. Então, eu tenho os planos de recursos hídricos para a bacia hidrográfica, para o Estado-membro e para todo o país. Na verdade, esses planos de recursos hídricos são planos diretores de longo prazo. Planos diretores de longo prazo. Pessoal, o planejamento, a execução, vem a partir do quê? A partir dos planos de recursos hídricos. Esse, portanto, é o primeiro instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Um segundo instrumento fala aí sobre a classificação dos corpos de água, a classificação em classes, segundo os usos preponderantes das águas. O que é esse enquadramento? Esse enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes. Na verdade, eu preciso pegar um corpo d'água, pessoal, e dividir em classes. Para ficar mais fácil, eu vou dividir em águas doces,
em águas salobras ou em águas salgadas. Então eu faço uma divisão, ó, águas doces, águas salobras, águas salgadas. E dentro dessas classes, eu vou botar uma ordem de prioridade. Então, eu tenho que fazer o quê? A classificação em classes, segundo os usos preponderantes. Para exemplificar, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Pessoal, eu pego água doce. Água doce é para quê, basicamente? Olha, eu posso ter usos múltiplos, mas basicamente a água doce pode ser usada para o consumo humano, para nós, para cada um de nós possamos consumir a água. Pode ser usada para irrigação. Eu pego, por exemplo, uma água salobra ou uma água salgada. Pode ser utilizada aí para vários aspectos, para irrigação, né, na agricultura. Pode ser usada, no caso da água salgada, um exemplo, para o transporte aquaviário. Então, esse enquadramento é classificar em classes os corpos d'água. Tudo bem? E por que eu faço essa classificação? Para ver os usos mais exigentes das águas. E, claro, ações permanentes para prevenir o combate, né? Ou melhor, para prevenir a poluição. O objetivo é o combate à poluição. Tudo bem, pessoal? Esse é um segundo instrumento. Outro instrumento importante é a outorga de direito de uso de recursos hídricos. Eu vou só usar a palavra outorga de direitos, tá bom? Outorga de direitos de uso de recursos hídricos. O que é essa outorga? Ora, pessoal, essa outorga, hoje, se eu quero pegar água, eu quero captar, quero derivar, quero lançar algo num corpo de água, num rio, por exemplo, num lago, ou se eu quero captar, ou eu quero lançar, por exemplo, lançar esgoto, lançar resíduos líquidos ou gasosos, eu preciso ter uma outorga. Quem vai utilizar hoje recursos hídricos precisa fazer a captação, derivação ou ainda o lançamento num corpo de água, num rio, num lago, ou mesmo buscar água, né, captar água num aquífero, famoso aquífero Guarani. Se eu quero captar, pessoal, eu preciso ter a outorga. Essa outorga é um instrumento igualmente da Política Nacional de Recursos Hídricos, ok? E essa outorga, pessoal, ela é obrigatória, porque é ela que vai, né, como objetivo dela, aliás, controlar o quê? Ela vai controlar as questões quantitativas, qualitativas e o efetivo direito de acesso à água. Então, a outorga, em linhas gerais, de maneira bem simples, quero captar, quero derivar? Pois bem, é necessário a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Essa outorga é fundamental. E olha, pessoal, essa outorga, na verdade, ela é uma autorização administrativa. Agora você pode me perguntar, Fabiano, essa outorga significa que as águas são alienáveis? Não. Água, pessoal, é inalienável. Inalienável. Aqui, quando eu falo em outorga, é simples direito do quê? De uso, né, de parcela de água num corpo de água. É o simples direito, pessoal, simples uso, direito de uso. Só isso. Não estou alienando, tá bom? Aí você pode perguntar, mas Fabiano, tem prazo a outorga? Afirmativo. A outorga, pessoal, o prazo é 35 anos, até 35 anos, renovável, tá bom? 35 anos, renovável. Ok, pessoal? Vamos a mais um instrumento? Bom, nós temos agora a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. E por que eu tenho a cobrança pelo uso dos recursos hídricos? Ora, pessoal, primeiro que a água é um bem econômico, tá bom? É um bem econômico. Já falamos isso logo no início. É um bem econômico. Ora, além disso, quando eu cobro pelo uso da água, eu estou demonstrando ao quê? Ao usuário? Que ela tem um valor e que é necessário racionalizar o uso aí de recursos hídricos. Racionalizar. E além disso, eu tenho mais. Com a cobrança, eu posso financiar os planos, os programas e os projetos que serão implementados numa bacia hidrográfica. Olha, vai financiar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Tudo bem, pessoal? Quando eu tenho a cobrança, primeiro é o reconhecimento que a água é um bem econômico. Segundo, eu pretendo racionalizar o uso da água.
E terceiro, financiar planos, programas e projetos aí onde houver a cobrança. Mas você pode me perguntar, ô Fabiano, o que eu vou cobrar? O que será passível de cobrança? Pessoal, aquelas hipóteses que nós temos de outorga, quando eu falei lá, captação, derivação, extração, potenciais hidrelétricos, tudo isso está sujeito à outorga. Ora, a outorga está sujeito, né, à cobrança. Então, as hipóteses de cobrança são as hipóteses de outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Ok, pessoal? E para fechar aqui os instrumentos, vamos para o último. E qual é o último instrumento? É o Sistema de Informações de Recursos Hídricos. O nome já diz, ó, Sistema de Informações de Recursos Hídricos. O que é isso, pessoal? Ora, coletar as informações, processar as informações de todos os órgãos, de todos os entes envolvidos com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, nós temos entes e órgãos no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal ou ainda no Distrito Federal. Então, em linhas gerais, pessoal, esses foram os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E com esses instrumentos, nós encerramos a primeira parte da nossa aula, encerramos o tema do dia e convido você agora para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Vamos começar agora o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Este é o momento que respondemos às dúvidas, aos questionamentos, às perguntas enviadas pelos candidatos que se encontram em todo o país. E você, que está nos acompanhando, quer enviar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua indagação? Anote o e-mail da nossa produção, provafinal@aesapar.com. Recapitulando, provafinal@aesapar.com. Agora, você quer se comunicar comigo diretamente? Então, eu vou pedir licença para passar o meu Twitter e o meu Facebook, e aí você pode mandar a sua mensagem, né? Pode estar inserindo aí no Facebook. Anote comigo, pessoal. O Twitter é @Fabiano_prof. Recapitulando, Fabiano_prof é o meu Twitter e o Facebook é mais fácil, é Professor Fabiano Melo. Ok, pessoal? Fico aí aguardando você no Twitter e no Facebook. Vamos então às perguntas que foram enviadas pelos nossos amigos aí que se encontram em todo o país. Professor Fabiano, o que é a outorga de direito de uso de recursos hídricos? Olha, novamente uma discussão sobre a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Pessoal, outorga é um tema fundamental na sua prova, no seu concurso. Estudar a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Vamos aprofundar um pouquinho essa discussão da outorga? Eu vou sempre usar a terminologia outorga, tá bom, pessoal? Bom, nós já sabemos que o objetivo da outorga é exercer o controle qualitativo, quantitativo, né, no acesso aos recursos hídricos. Não é isso, pessoal? Né, disciplinar o acesso ao direito à água. Esse é o objetivo, como nós já pontuamos antes, da outorga. Mas quais são os casos que demandam, quais são os casos que é necessário a outorga de recursos hídricos? Vamos lá, vamos enumerar os casos? Pessoal, primeiro quando eu tenho a captação e a derivação de parcela de água em um corpo de água, ó, captação e derivação de parcela de água em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Então eu quero captar, derivar parcela de água, veja bem, parcela de água num corpo de água. Que corpo de água, Fabiano? Um rio, um lago, pessoal. Então se eu quero captar ou derivar para o consumo final, incluindo o abastecimento público ou como insumo de processo produtivo, se faz necessário a outorga. Lembrando que quando eu falo insumo, pessoal, para usar na agricultura, para usar no setor industrial,
Pode ser necessário que você tenha que captar água. Demanda o quê? Outorga. Agora, uma segunda situação é quando eu quero fazer a extração num aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Quero pegar água num aquífero subterrâneo, e o mais famoso, nós já pontuamos, é o aquífero Guarani, que pega Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e possivelmente, deve ser, possivelmente, o maior reservatório de água doce do mundo, o aquífero Guarani, precisa do quê? De outorga. Mas vamos trabalhar outras situações que demandam a outorga. Pessoal, se eu quero fazer o lançamento de esgoto e de resíduos líquidos ou gasosos, esgoto e demais resíduos líquidos e gasosos no rio, por exemplo, né? Tanto aquele esgoto e aqueles resíduos líquidos ou gasosos tratados ou não, eles serão destinados à diluição, ao transporte ou à disposição final, precisa de outorga. Então, quero fazer o lançamento de esgoto, ou ainda de resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, num copo de água, é necessário a outorga. Ok, pessoal? Também precisa de outorga quando nós temos aí o aproveitamento nos potenciais hidrelétricos. Quero construir uma hidrelétrica? É necessário a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Também demanda. Ora, pessoal, na verdade, a outorga é para todo tipo aí de utilização que possa comprometer aí o regime, a qualidade e a quantidade de água em um corpo de água. Afetou o regime, a quantidade e a qualidade, é necessário a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Afetou o regime, a qualidade e a quantidade, tem que ter outorga. Mas aí você pode se perguntar, mas Fabiano, existe alguma situação que eu posso abrir mão da outorga, que ela não é necessária, não é necessário pedir outorga? Pessoal, nós temos aí 3 situações que a outorga não é necessária. E quais são elas? Quais são as situações que não demandam a outorga? Primeiro, pessoal, naqueles núcleos populacionais em área rural, aqueles pequenos núcleos populacionais que vivem na área rural. Ora, esse pessoal não precisa de outorga para água, né, pessoal? Para captar água. Está vivendo na zona rural, um núcleo populacional, não vai ser necessário a outorga para essas pessoas. Outra situação é quando eu tenho a captação, a derivação ou lançamento insignificantes. Se é insignificante a captação, derivação ou extração, não precisa de outorga. Sendo insignificante, não é necessário, portanto, outorga. E, finalmente, quando eu tenho acumulação de águas também de forma insignificante, pessoal, não é necessário outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. São essas 3 situações, portanto, que se caracterizam aí como a desnecessidade da outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. É bom lembrar que uma outorga, ela pode ser suspensa, viu, pessoal? Ela pode ser suspensa, total, parcialmente, em algumas situações. E quais são essas situações que a outorga, ela pode ser suspensa? Vamos dar só alguns exemplos para que você visualize. Quando aquele que detém a outorga passa 3 anos sem utilizá-la, sem utilizar a captação de água. Essa é uma situação. Ou ainda, a pessoa, o cidadão, a pessoa jurídica está descumprindo os termos da outorga. Ora, pessoal, aí ela pode ser suspensa. Se eu tiver também aí uma questão climática, um evento climático grave, ou ainda uma degradação ambiental, também é possível aí a suspensão da outorga, entre outros aspectos. Então, eu vou recomendar a vocês a leitura de alguns artigos importantes sobre a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. E quais são os artigos importantes para a sua leitura? Olha, pessoal, pega do artigo 12, olha, artigo 12, até o artigo 16 da Lei 9.433 de 1997. Faça uma leitura desses artigos que fala da outorga. Será importante para a sua prova. Nós fizemos aqui em largas pinceladas. Ó, e para fechar a discussão sobre a outorga, lembrando que
A outorga, pessoal, não é alienação, é simples direito de uso dos recursos hídricos. Prazo, 35 anos, renovável. E qual é a natureza jurídica da outorga? A natureza jurídica é de autorização administrativa. Ok, pessoal? Vamos responder, então, a uma segunda pergunta enviada. Professor Fabiano, o senhor poderia explicar o que são comitês de bacia hidrográfica? Comitês de bacia hidrográfica. Essa foi a pergunta que o nosso amigo aqui formulou, pergunta importante. Olha, pessoal, os comitês de bacia hidrográfica, o nome já diz, olha, os comitês, eles que vão disciplinar as questões normativas, ele tem a função consultiva e deliberativa em uma bacia hidrográfica. Então, todos os aspectos normativos, consultivos, deliberativos, dentro de uma bacia hidrográfica, quem faz? O Comitê de Bacia Hidrográfica. Por aí você vê a importância que tem esses comitês. Então, pessoal, como é que eu vou formar um comitê de bacia hidrográfica? Alguém pode indagar. Como é que se dá a formação? A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos nos diz o seguinte, que eu posso formar um comitê de bacia hidrográfica para a totalidade de uma bacia hidrográfica, totalidade de uma bacia hidrográfica, eu posso ter um comitê. Mas esse comitê também, ele pode ser formado por subbacia hidrográfica de um tributário ou tributário de um tributário. Aí você vai dizer assim, Fabiano, não consegui entender absolutamente nada do que você acabou de pontuar. Vamos explicar, pessoal? Olha, repare, então a bacia, ou melhor, o comitê de bacia hidrográfica pode ter a totalidade de uma bacia hidrográfica, esse foi o primeiro ponto que eu relacionei. Agora, um segundo é subbacia hidrográfica de um tributário do rio principal ou tributário do tributário. E aqui vem algo que o pessoal sempre confunde. Pessoal, o que é a bacia hidrográfica? Claro que eu vou fazer aqui uma simplificação para que você entenda. Imagine que eu tenho um rio principal. Vamos lá, Rio São Francisco, Rio Paraná. Ó, um rio principal. E esse rio, pessoal, principal, ele tem os tributários, olha, tributários. Rio principal com seus tributários, ó, os afluentes, pessoal, os tributários. São os rios que chegam ao rio principal. Para dar um exemplo, para ficar mais claro, imagine uma espinha de peixe. A espinha de peixe você não tem lá, ó, espinha, e aí você tem, olha, ó os tributários. Eu tenho o rio principal e tenho os tributários que chegam a esse rio principal. Ora, esse conjunto todo, esse rio principal com os tributários, a bacia hidrográfica. Ou então, eu posso ter um comitê, uma subbacia hidrográfica. O que é o comitê dessa subbacia, no caso aí? Ó, pega o rio principal com os seus tributários. Pessoal, um desses tributários pode ter o seu próprio comitê. Por isso que eu falo, ó, tributário do rio principal, do curso principal. Então, ó, rio principal e seus tributários. Isso pode ser a totalidade da bacia hidrográfica. Ou eu posso ter um comitê para um desses tributários. Ó, a espinha de peixe, ó, um desses. É perfeitamente possível ter um comitê para esse tributário. Ou ainda, tributário do tributário. Ó, tá lá a espinha de peixe, tributário, e aí eu divido mais, ó, eu vou dividindo. É um exemplo bastante difícil, né, pessoal? Mas só para tentar que você visualize. É possível ter, então, a bacia hidrográfica para o tributário aí, ou tributário do tributário. Ou ainda, pessoal, bacias hidrográficas contíguas, ou subbacias. Bacias ou subbacias contíguas, juntas. É possível ter um comitê para um conjunto de bacias. Vocês podem perceber que isso não é um assunto dos mais tranquilos, né, pessoal? Até para verbalizar um pouquinho complicado. Mas ele, pessoal, para fechar a discussão aqui do Comitê de Bacia Hidrográfica é... O que é o Comitê de Bacia Hidrográfica? Ele é basicamente, né, o órgão colegiado aí, esse órgão que vai normatizar dentro da bacia hidrográfica, ele também é consultivo, ele é deliberativo, no caso aí do Comitê de Bacia Hidrográfica, ele que vai também, de alguma forma, resolver os conflitos que possam surgir de recursos hídricos, os conflitos de forma administrativa. A primeira instância, o primeiro momento da discussão é aonde? É no Comitê de Bacia
hidrográfica. Como é que eu posso montar esse comitê? Posso montar em toda uma bacia hidrográfica ou em subbacia hidrográfica do tributário de um rio principal ou tributário deste tributário. Olha, essa é a redação legal. Ou ainda, bacias ou subbacias contíguas, juntas, ó, um rio aqui, outro rio aqui. Eu posso ter um comitê para essas duas bacias ou subbacias. Tá vendo que discussão difícil, pessoal? Mas, basicamente, então, o comitê, pessoal, olha, sem dúvida, ele exerce um papel fundamental na bacia hidrográfica, né? De toda a política, ele que vai, por exemplo, aprovar os planos de recursos hídricos, entre outros aspectos. Vamos a mais uma pergunta? Professor, qual é a estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Olha, Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São os órgãos e são os entes responsáveis aí pela política de recursos hídricos no Brasil. Esse Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pessoal, tem alguns objetivos. Quem faz a gestão da política nacional é o sistema. Ó, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é ele que faz a gestão de águas no Brasil. Ele faz a gestão de águas no Brasil, ele que vai implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. No que se refere à cobrança de recursos hídricos, são aí os órgãos e entes que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, são alguns dos objetivos desse sistema. Mas aí você pode perguntar, Fabiano, como é que se compõe o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Nós temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Olha o nome, Conselho Nacional. Pessoal, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o nome já diz, ó, ele que gerencia aí, no âmbito de todo o Brasil, as questões afetas aos recursos hídricos. Então, eu tenho o Conselho Nacional, eu tenho também a Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas é a ANA, Agência Nacional de Águas. Tem uma lei para a ANA, que é a Lei 9.984 de 2000. Olha, 9984 de 2000, que instituiu a Agência Nacional de Águas, a ANA, que é uma autarquia federal responsável pelo gerenciamento de recursos hídricos nos rios de domínio da União. Também faz parte do sistema de gerenciamento. Então falamos Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Agência Nacional de Águas, a ANA, temos os Conselhos de Recursos Hídricos dos estados. Cada ente federativo tem que ter o seu conselho estadual. O Conselho de Recursos Hídricos dos estados. Ok, pessoal? Também integra o sistema. O que mais? Temos também os comitês de bacia hidrográfica, vão integrar o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Temos ainda os órgãos e entes responsáveis pela gestão de recursos hídricos no âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Todos esses órgãos e entes integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E temos, por fim, a Agência de Água, ou as agências de águas. Essa agência de água, pessoal, na verdade, ela é a secretaria executiva de um comitê de bacia hidrográfica. Então, em largas pinceladas, esta é a configuração do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vamos recapitular, pessoal? Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ok? Agência Nacional de Águas, ANA, Conselho de Recursos Hídricos dos estados e do Distrito Federal também, claro, comitês de bacia hidrográfica e temos os órgãos e entes federais, estaduais, municipais ou distrital no que se refere à gestão de recursos hídricos e à agência de água. São eles que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ok, pessoal? E vamos então agora para o nosso último bloco, o X da questão.
Pessoal, chegamos ao nosso último bloco, o X da questão. Vamos agora responder duas questões de provas da OAB. Na verdade, no programa de hoje, nós vamos trabalhar duas questões adaptadas. Duas questões adaptadas sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Vamos a elas? A primeira questão, pessoal, diz assim: no que se refere à Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9.433 de 1997, assinale a alternativa incorreta. A análise aqui é da alternativa incorreta. Assertiva A. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, entre outros, reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. Bom, pessoal, esta assertiva está correta. E por que está correta? Porque transcreve, na verdade, o artigo 19, inciso de número 1 da Lei 9.433 de 1997. Fala da cobrança de uso dos recursos hídricos. Então, a assertiva A está correta. Na verdade, pessoal, converge com o princípio do usuário pagador. O que é o princípio do usuário pagador? Ora, se eu for utilizar um recurso natural, se faz necessário que eu possa quantificá-lo, colocar preço nele. Ok? Então, letra A está correta. Vamos para a assertiva B, ou letra B. Letra B. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Perfeito, pessoal. A letra B também é uma proposição, uma assertiva correta. Transcreve o artigo 12 da Lei 9.433 de 97. Perfeito. Esses são os objetivos da outorga de direitos de uso de recursos hídricos. De fato, é controlar realmente, fazer o controle quantitativo e qualitativo dos recursos hídricos. E o acesso efetivo. Perfeito. Vamos para a letra C. Segundo a Lei 9.433 de 97, a água é um bem de domínio misto, podendo ser pública ou privada. Pessoal, a C está incorreta. Na verdade, a C é o X da questão. E por que a letra C é o X da questão? Porque a água é um bem de domínio público. Assim nos diz o artigo 1º, inciso de número 1, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Pessoal, que fique claro, água é um bem de domínio público. Não é misto, não é particular, nem nada. Domínio público. Portanto, a letra C era a alternativa incorreta, o X da questão. Aquela que você deveria ter assinalado. Tudo bem? Vamos ler então a letra D, só para a gente complementar, fazer algumas observações e encerrarmos a questão de número 1. D. Configura-se como objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos, entre outros, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. A letra D é uma letra correta. Perfeito a redação da letra D. De fato, um dos objetivos é assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água, né, pessoal? Para nós e para aqueles que ainda vão chegar nesse planeta. Como falamos no tema do dia, trata-se do princípio da solidariedade intergeracional. Princípio esse que está previsto no caput do artigo 225 da Constituição. Devemos usar hoje, mas olhando para gerações
futuras. Letra D, perfeito. Então vamos agora para a questão de número 2. Assinale a incorreta. Ok? Assinalar a incorreta. Atenção, pessoal, sempre com a redação. Ela é fundamental que você interprete aí a questão, né, o que está sendo suscitado. Incorreta. Letra A. Agência Nacional de Águas, a ANA, né, autarquia sob regime especial com autonomia administrativa e financeira vinculada ao Ministério do Meio Ambiente com a finalidade de implementar em sua esfera de atribuições a Política Nacional de Recursos Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Pessoal, letra A está correta. De fato, a ANA, a Agência Nacional de Águas, essa autarquia aí federal, pessoal, está perfeito a descrição. Essa descrição que nós temos na letra A é uma descrição que se encontra na Lei 9.984 de 2000, 9984 de 2000. É uma descrição dessa agência nacional que ela integra o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e ela tem atribuições aí junto à Política Nacional de Recursos Hídricos. Perfeito a letra A. Vamos para a letra B. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. No mesmo sentido, a letra B está correta. Aqui, pessoal, trouxe um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E, de fato, a unidade territorial é a bacia hidrográfica. Letra B, perfeito, corretíssima. Vamos ler, então, a letra C. Os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Doutoras e doutores, a letra C, perfeita. De fato, aqui, os planos de recursos hídricos têm esse papel realmente, né, de fundamentar a Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A letra C está corretíssima igualmente. Ok, pessoal? E vamos ler, então, a letra D, para a gente encerrar esse bloco. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, não renovável. Pessoal, a letra D está incorreta. É o X da questão. E aí você vai me dizer, Fabiana, por que o X da questão? Você não chegou a pontuar aqui que o prazo máximo não pode exceder a 35 anos? Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Só que na parte final constou não renovável. Pessoal, o prazo aí da outorga não pode exceder a 35 anos. Porém, é renovável. Aqui foi olha, a palavra aqui não mudou todo o sentido da assertiva. Por isso que aqui é a questão incorreta, questão essa que você deveria ter assinalado. Porque embora o prazo não exceda a 35 anos, ele é renovável. Ao contrário do que consta na assertiva que diz que é não renovável. E com esta questão, nós estamos encerrando o nosso último bloco. Gostaria de agradecer, né, a cada um de vocês a atenção, a audiência, está participando do nosso programa aqui, nas questões ambientais, questões essas que são fundamentais, não só para o direito, mas hoje, pessoal, discutir as questões ambientais significa discutir a nossa qualidade de vida, significa discutir a manutenção da vida no planeta. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Brasil.